O setor elétrico é conhecido por ser um dos mais defensivos da B3. São ações com menos volatilidade, de empresas sólidas que contam com a demanda constante dos consumidores e também costumam ser boas pagadoras de dividendos. Afinal de contas, mesmo que dê para cortar despesas no orçamento, ninguém vai ficar sem luz, pelo menos por muito tempo. Só que apesar dessa estabilidade relativa do setor, é preciso saber avaliar e escolher a empresa que vai investir. No momento, nem todas as oportunidades são iguais. A gente está aqui para esclarecer como você pode analisar as ações do setor, para decidir se quer ter alguma delas na sua carteira de investimentos ou não. Quais são os fundamentos? Como opera cada segmento? O histórico de dividendos, as oportunidades e como essas empresas estão na conjuntura atual. Tudo isso e um pouco mais neste Cafeína sobre o setor elétrico. E veja também a queda forte das bolsas na Europa e nos Estados Unidos. Qual será o reflexo nas ações aqui no Brasil? Roda a vinheta. Quero café! Quero café! Quero café! Desculpe! Roda a vinheta. Muito bem, amiguinhos e amiguinhas, sextou, Doni. E sabe que sexta é dia de cinema e o pai estava lá e o filho começou a insistir para pegar a bexiga do pai porque ele queria estourar. Sabe que filme que se trata isso? Esse enredo? O filho queria pegar a bexiga do pai para estourar e estava no cinema. Não, é porque estava em qualquer lugar. Tava... Qualquer lugar. Um estouro... Não, sei. é um filme infantil, que é o Toy Story. Quase nada, passei longe devagar. Piadinha de quem tem pililicos na família, agora né? uma mais pesada, para quem já vê filmes mais fortes, também de nome de filme. O cara que era caçador de urso e abandonou a profissão. O Exorcista. Exatamente. O Exorcista. Palmas para Doni Denúncio. Vamos lá, vai. Hoje o programa está bastante longo, interessante e vocês vão gostar. A gente fez está bastante energético, elétrico, enérgico, com cafeína na veia. Vai ficar um programa eletrizante. Eletrizante. Porque a gente vai dedicar esse programa ao setor elétrico. A gente já fez de aéreas, foi um baita de um sucesso, e agora o setor elétrico, Doni. É isso, olha só o que acontece. Estabilidade, previsibilidade e solidez são expressões que costumam ser associadas ao setor elétrico. Não é à toa. A gente vai falar bastante desse setor importante para a economia do país e para os investidores. E para a gente se aprofundar, é bom, claro, saber como a área funciona. As companhias de energia elétrica são divididas em 3 categorias: geração, transmissão e distribuição. As empresas de geração produzem energia, que vendem para as transmissoras. As transmissoras, depois, vendem para as distribuidoras. E elas, por sua vez, aos clientes finais, Sami. O que muda para você, meu caro investidor? Cada subsetor desse mundo que a gente chama de setor elétrico é impactado de forma diferente na crise. Os setores de geração e transmissão são menos afetados, porque eles têm aqueles contratos fixos. Embora sejam minoria no mercado, existem inclusive empresas integradas, com atuação em geração, distribuição e transmissão. Energia do Brasil, Copel, CEMIG, CPFL estão nesse grupo. Então a gente tem que ficar sempre muito atento disso. É isso aí, Sam. E aí o que acontece? Feita essa primeira apresentação, essa introdução, digamos assim, ao tema, né? Conforme aqui o nosso telão ilustra, a gente passa para o primeiro setor. Sim. E um setor que atua com grandes obras e construções, hidrelétricas, termoelétricas, usinas eólicas, o segmento de geração. E ele deve ser menos afetado pela crise, né? A gente já separou aqui algumas das principais empresas com ações negociadas na B3, empresas que atuam neste segmento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem CPFL, CESP, temos aqui várias outras, né? Engie Brasil, Eneva e por aí vai. Aqui ao lado você vê o código dessas ações, o código dessas empresas na Bolsa de Valores, Sami. Pois é, a diferença fundamental é que há empresas que vendem energia através de contratos regulados, com valores fixos. Um exemplo é a Ômega. E há empresas como a Engie e a CEMIG que vendem energia no mercado livre.
para grandes consumidores, como indústria, shoppings e por aí vai. A perda de receita no ano deve atingir 5 bilhões de reais para as empresas do Mercado Livre, segundo os representantes do setor. O Mercado Livre atinge 30 milhões de consumidores. O setor também é mais penalizado pela queda do consumo, que foi 19% do que a queda média no país. Isso tudo em relação, obviamente, ao período pré-pandemia. O preço médio da energia contratada caiu 75%. Parte aí do pacote de 2 bilhões de ajuda do governo para o setor elétrico vai justamente para geradoras do mercado livre de energia, ajudando aí a amenizar seus problemas de caixa. É isso. E aí a principal vantagem das empresas de transmissão de energia, passando já para o próximo tópico, o subsetor, né? A gente está chamando de setor, mas é subsetor. Exato. Tem o grande grupo e aí tem essas outras menores embaixo. Então, cada empresa no segmento, no subsetor de transmissão, tem exclusividade na sua linha de transmissão. Então, essa é uma diferença interessante, né? Ou seja, para a energia sair da hidrelétrica, da termoelétrica, da usina eólica, etc., depende da transmissora contratada. E as receitas, por isso, são mais previsíveis, não dependem tanto do nível de consumo final. E aqui nós separamos algumas das empresas que são focadas em transmissão e estão negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Taesa, e aí a gente tem a Lupar, os códigos aqui do lado, a STET, para você que está interessado em ver se entra ou não nessas ações, Sami. Transmissão foi o segmento menos impactado quando a gente olha a queda das ações. O que dá para ver bastante quando a gente faz as contas do... O que é isso? Ele tá... Quero café! Em março, no pior momento da crise, as ações do setor caíram em média 5,76% contra 30% de queda do Ibovespa. E aí isso faz com que muitos analistas vejam também pouca margem para a alta, porque a onda que leva é a mesma que traz. A receita é mais segura e depende menos das condições da economia. Então é um setor aí mais play safe, né? Jogue seguro. A maior ameaça para a receita nos próximos meses vem de uma mudança aí produzida pela nossa reguladora ANEEL na margem de lucro permitida para as empresas, que era de 10% desde o governo Dilma. Mesmo com a reclamação, a margem mudou e elas vão ter que pagar mais impostos, aí vai ter impacto no bolso das empresas, refletindo em suas ações. É isso. Então falamos dos dois subsetores, exatamente. E aí o que acontece? Um estudo da empresa de pesquisa energética, divulgado em abril, avaliou que os impactos do coronavírus no consumo de energia elétrica vão levar a uma redução de quase 5% na carga do sistema nos próximos 5 anos. A queda no consumo atinge o quê? Principalmente as empresas de distribuição. E é a respeito delas que a gente passa a falar agora. Vamos dar uma olhada. Empresas de distribuição, quais são? CPFL, Light, Equatorial, tem aqui CEMIG, Neoenergia, Energisa e por aí vai. Então você já deve ter ouvido falar muito a respeito delas. Contrata, é ela que a gente é cliente dessas. Exato, aí, né? Exato. Então você está com acesso direto, são nomes que a gente ouve falar, independente nos de boletos, ser né? investidor, ouve falar e paga, né? E aí, em tese, empresas de distribuição contam com uma receita fixa e indexada pela inflação por contrato. Mas elas são, por outro lado, mais vulneráveis à inadimplência, calote, né? Que segundo algumas projeções pode aumentar em decorrência dessa crise econômica e a estimativa é um aumento entre 20% e 25% da inadimplência como resultado de toda essa pandemia. Aí esse problema foi exacerbado pela decisão da ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico. E qual decisão foi essa? De proibir os cortes de luz por 90 dias em meio a toda essa situação. Ajuda a população, sem dúvidas, mas, por outro lado, tem um reflexo nas empresas. E a ANEEL também pediu por 90 dias que as subsidiárias da CPFL Energia e da Energisa aplicassem os reajustes previstos no contrato. Mais uma vez, uma medida que vale para todo o segmento,
que beneficia a população no momento de dificuldade, mas, por outro lado, a empresa, é claro que é impactada em decorrência disso. Claro, está ajudando de um lado, mas do ponto de vista corporativo, da empresa, da ação, isso tem um reflexo. É aquela história, né? Bom, mas para quem? Né? Às vezes o que é bom para a sociedade é ruim para a empresa, principalmente empresa estatal ou regulada tem isso. Então, vamos lá. A gente sabe que ficou acertada aí, como compensação, chamaram aí a conta de desenvolvimento energético. Então ficou acertada que ela pode ser parcelada. É um fundo setorial que as empresas de distribuição pagam por lei ANEEL, que fixa valor todo ano. Os recursos são usados para o desenvolvimento energético dos estados. Mesmo assim, é pouco esse fundo diante do corte, da perda de receitas. Também chama a atenção que, apesar dos problemas de caixa, as empresas de distribuição também foram beneficiadas, junto com as geradoras do mercado livre de energia, pela liberação daqueles 2 bilhões de reais que eu falei agora há pouco, como socorro do governo. E ainda mais, vão receber outros 900 milhões do Tesouro para cobrir a isenção até junho dos consumidores que estão na chamada tarifa social. Entre as empresas integradas, CEMIG é a mais exposta ao setor de distribuição. O investidor também precisa ficar aí atento ao endividamento da empresa, que é mais alto da CEMIG do que nas demais, Doni. É isso. E aí tem um elemento a respeito das empresas do setor de energia que é muito citado, muito recorrente, né, nas avaliações, que diz respeito aos dividendos. Né? Muitas pessoas têm a estratégia de ter empresas de dividendos na carteira, alguns fundos gostam, enfim. E aí tem alguns fundos, então, que acabam preferindo ou gostando de ter, pelo menos, ações de elétricas nas suas carteiras, nos seus portfólios, justamente para ter uma participação nos lucros das empresas, já que elas reconhecidamente costumam distribuir esses dividendos. Uma coisa que a gente pode notar é interessante o percentual de dividendos que foi pago em 2019. Vamos dar uma olhada aqui em algumas empresas, né? Lembrando que o dividend yield nada mais é que o dividendo pago sobre o valor da ação, né? Então é o percentual em relação a quanto a pessoa pagou a ação naquele momento ou quanto vale a ação. Perfeito. Então Taesa 10%, a gente está falando de 2019, CPFL 4,74%, Energias do Brasil 3,13%, CEMIG 2,36%, CESP 6,49%, Copel 4,36%, Eletrobras 4,48%, sabe? É um fator que precisa ser levado em consideração pensando nos dividendos é que com o lucro das empresas afetado esse ano, obviamente vai ter uma redução nos dividendos. Isso é se a empresa tiver o que distribuir, né? Até porque ela é obrigada a distribuir quando tem lucro. Todos os fatores podem melhorar ou piorar. Agora, tem uma questão também sobre dividendo, que fala assim, eu gosto de dividendo. Não é tão óbvio isso, porque se você tem, eu tenho lá, vamos pensar por ação, a ação custa 10, teve um lucro, vira 11. O que você prefere? Uma ação de 11 ou um de dividendo e continuar com a ação de 10? Esse dinheiro sai da empresa. Por isso, quando a gente fala em dividendos, é uma questão mais de preferência. Não é evidente que empresas que pagam mais dividendos sejam melhores. Talvez sejam mais seguras, porque quando a ação vale 11, ela está reinvestindo mais, ela não está devolvendo para o acionista. Mas aí é um perfil de risco, não quer dizer que é melhor. Mas só para complementar, a ENGIE e a EDP já propuseram corte nos dividendos e aí a gente espera outras também nesse sentido. Ao mesmo tempo que tem corte ou suspensão, a gente pode dizer que isso vai ajudar as empresas não terem caixa. Porque o que adianta? Eu te dou dividendo, aí eu tenho que correr para o banco numa taxa muito maior. Então, a gente tem que olhar todos esses fatores. Também pode ser que venha um alívio do Ministério de Minas e Energia, que tem negociado ou renegociado empréstimos, né, para chegar a taxas melhores para empresas da área ajustarem seu caixa. E aí, Sam, então, para quem você acha que é interessante ter uma ação de elétricas no portfólio? Tem algum perfil de investidor que você diria, olha, talvez vale a pena mais para você do que para outro? Não, eu acho que quando a gente vê essas empresas que têm contratos fixos, em que tem uma demanda garantida, elas tendem a ter menos risco, mas menos risco nem da bolsa. A gente viu lá, ó, a bolsa caiu 30,
Em março elas perderam 5,76. Mas, obviamente, se subir 30 também não vai subir os 30, né? O que vale para queda também vale para alta. É menos volátil, né? É menos volátil. São empresas, setores mais sólidos da economia. Lembrando, quanto maior a empresa, mais dividendos pagos, de certa forma, ela tem menos risco. O risco vale para ganhos e também para perdas, Doni. Certo, muito bem. Fizemos esse panorama, então, do setor elétrico. Agora ele já não é mais tão desconhecido do nosso estimado público. Foi chocante a sua explicação. Eletrizante. Então dá uma fuçada aí no setor elétrico, vê se faz sentido para a sua carteira, para os seus investimentos, se você gosta dessa estabilidade, levando em conta tudo isso que a gente falou aqui também, tá certo? Vamos agora para o giro de notícias. A Via Varejo, dona de Casas Bahia e Ponto Frio, informou que atingiu nesta semana uma reabertura de 600 lojas, 56% do total do grupo. Após o acordo com o setor do comércio, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, permitiu a abertura das lojas na capital com limitação de horário e clientes. Na 25 de março, o que se viu foi a população em peso nas ruas. A Vale fechou acordo na Justiça de Nova York para encerrar a ação coletiva dos detentores de papéis da empresa nos Estados Unidos no processo relacionado ao rompimento da barragem da Samarco, que aconteceu em 2015. A mineradora vai pagar 25 milhões de dólares. A queda nas bolsas, um temor de segunda onda de Covid-19, as projeções do Fed, o Banco Central Americano e o recuo no preço do petróleo derrubaram os índices na Europa e nos Estados Unidos. O índice Stoxx 600 das ações europeias caiu 4,1%, pior resultado em 11 semanas. Na Bolsa de Nova York, o Dow Jones recuou 6,9%. Muito bem, Sammy, a gente viu aí algumas das principais notícias que chamaram a atenção. Sim. Quer destacar o que de tudo isso? Ou nada disso, quer destacar outra coisa? Você escolhe aí. Foi o seguinte, aqui em São Paulo fizeram uma baita de uma confusão, o feriado que era ontem, né, dia 11, foi antecipado, aí ontem foi feriado, só que a Bolsa e os bancos não fizeram feriado naquele antecipado e fizeram agora, bolsas fechadas. A gente já falou que quando bolsas ficam fechadas, muitos investidores ficam com medo, falam, porque se tiver notícia ruim, eu estou estrangulado. E foi justamente o que aconteceu. Hoje, as bolsas despencaram aí no mundo inteiro, petróleo em baixa, medo de uma segunda onda. A baita baixa, né? É cerca de 10% aí no preço do barril no mercado internacional. Não, então, baita baixa. É uma baixa. Não, porque é o medo da segunda onda. E aquele discurso do Fed, que a gente até já comentou, teve o seguinte, o pessoal falou no primeiro momento, é bom, porque a taxa de juros vai ser baixa, mas fala, por que ele está tão medroso? E depois eles falam, mantendo a taxa ali no chão por o que vem mais por aí tempo, né? é preocupante. Então ficou todo mundo, os mercados aí desabaram e vamos dar já um spoiler que não é bom. Quando a gente olha as ações brasileiras que hoje estavam negociadas lá em Nova York, que é em dólar, e em outros países também, elas desabaram. Sim. Então teve aí a Brasil Titãs 20, as 20 maiores empresas desabaram 8,7% em dólar. Então ficou aí um dia, a gente fica muito apreensivo para como será a abertura hoje. Mas para não encerrar este cafeína muito triste, em tom fúnebre, vamos dar aquela dica, porque você sabe que eu gosto muito de pizza e tem uma pizzaria aqui que é a pizza de Alite, que você gosta, estava sendo maltratada pelas ervilhas. Qual que é o nome do filme? Pizza, fim de semana, bom, e o tema já faz sentido. A pizza de Alite estava sendo maltratada pelas ervilhas. Muito maltratada. A vingança das ervilhas. Não, Alite no país das más ervilhas. Alite no país das más ervilhas. Essa é boa. Essa é boa. Essa é do Carlos Alberto. Essa é bem bolada. Muito bem bolada. Muito bem, Doni Portioli. Vamos então migrar para o Passa ou Repassa. Tchau. Tchau. Até segunda-feira.